A pergunta de hoje é a seguinte: a guerra espiritual é real? É uma pergunta que a pessoa me faz. Sim, a guerra espiritual é real. Ou você não crê no que o Novo Testamento diz, ou você nunca leu e só fica se alimentando de gritos desses camelôs de púlpito, que são esses pastores despreparados e que ficam falando de guerra espiritual o tempo todo para tocar terror em vocês, pânico, medo do diabo, medo dos demônios, medo do mundo. E o mundo para eles é tudo o que acontece fora daquela caixinha, daquela casinha, daquela pocilguinha religiosa, pocilguinha religiosa que vocês chamam de igreja e de templo. Tudo que fica fora daquilo é mundo. Tudo que acontece lá dentro é a igreja de Deus. Foi assim que vocês foram ensinados, numa imbecilidade. Meu Deus, é difícil aguentar. Eu só aguento porque esse é o meu chamado. Porque do ponto de vista humano, eu teria 1 trilhão de coisas mais importantes para fazer com a inteligência que Deus me deu do que ficar respondendo essas idiotices que não cessam nunca, de geração em geração. A loucura se renova, a tolice se revitaliza. Então é claro que a guerra espiritual existe. Você sabe que ela existe desde, por exemplo, do livro de Daniel, que fala de lutas de principados, de potestades, do principado da Grécia, do principado da Pérsia, do principado de Israel, principados diferentes em conflitos. Foi um desenvolvimento do tempo do período persa da formação bíblica, Babilônia, Medos, persas. Depois se desenvolveu muito no chamado período intertestamental, entre o que aconteceu depois da volta da Pérsia com o Édito de Ciro Grande e a tentativa de reconstruir Jerusalém e o templo lá no lugar pertinente. E foi o período em que houve um grande fluxo de percepção sobre o mundo espiritual, sobre dimensões e camadas espirituais que antes não havia no Velho Testamento. O Velho Testamento começa muito tosco espiritualmente falando. Ele vai se desenvolvendo lentamente. Ganha esse ápice no período do cativeiro em Babilônia e se desenvolve muito mais no período até a vinda de Jesus. Aí vem Jesus e a luta espiritual está presente, meu filho. Você começa em Mateus, chega no capítulo 4, o que você encontra? Uma luta espiritual do diabo contra Jesus, as tentações, o tempo todo. O que você vê na Galileia de dia e de noite? Demônios atacando pessoas, Jesus libertando as pessoas, dizendo espírito imundo, sai dele. O que é isso? É uma guerra espiritual. Aí você vê Jesus enviando os discípulos em Lucas 10 para irem de aldeia em aldeia pregando de 2 em 2. E quando eles voltam alegres, dizendo a Jesus, até os demônios se nos submetem pelo teu nome, demônios. Aí Jesus disse, eis que eu vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. Todavia, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, porque isso aí é galho fraco, mas sim porque os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. Aí você vê Jesus dizendo aos discípulos, recebereis poder, dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês sejam meus discípulos testemunhas, orando por doentes, expulsando os demônios, confrontando as mentiras, aqui ou em qualquer lugar do mundo. Pois bem, aí você vê Paulo confrontando essas forças malignas, submetendo-as, sujeitando-as, com base no que Jesus disse.
que nós que cremos nele somos habitados por ele, Jesus, que se autodesigna como o mais valente que habita a minha casa espiritual, esse santuário do meu ser. Ele habita aqui e não tem diabo, demônio, casta, principado, potestade, conjunção, federação de demônios, de nada que possa me tocar, nada me causará dano. Eu tenho um capacete da salvação na cabeça, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, me cinjo com a verdade, ando calçado com os evangelhos da paz e atropelo o inferno. Jesus disse que a gente entra no inferno e sai sem dano. Sem dano algum, as portas do inferno não prevalecerão contra você. E você me pergunta se existe guerra espiritual? Você deve estar lendo o Tio Patinhas, o Mickey, ou indo para uma igreja onde, de fato, o que tem lá é uma espécie de Epcot Center de distração, de entretenimento, e de pastores inventando guerras espirituais com demônios contratados, como eu sei. Não é especulação minha, eu sei. Eu conheci as empresas que contratavam os endemoninhados, o cachê. Conheci gente que trabalhou como endemoninhado para essas igrejas. Ninguém possesso, tudo grupo, tudo araque. E vocês ficam aí por ignorarem a Escritura e o poder de Deus, são os seres mais enganáveis. E o processo é terrível, porque gera um congelamento mental de raciocínio, uma lavagem cerebral, uma paralisação cognitiva, e o indivíduo se torna totalmente manipulável de um lado e para o outro. É mais do que um processo de emburrecimento, é de teleguiamento. Você vira um androide levado por esses caras, perdeu a mente, como milhões perderam. Essa é a grande doença mental do Brasil. São mentes que foram sequestradas pela religião e que perderam totalmente a capacidade de pensar. Isso é a guerra espiritual sutil que acontece dentro da igreja, que tem em muitos pastores os porta-vozes do inferno na manipulação da sua cabeça. E você me pergunta se tem guerra espiritual? Meu filho, acorde, pelo amor de Deus. Aí você pergunta, os lugares que eu frequento, aí eu sabia. Crente é assim, guerra espiritual para ele é lugar. É o lugar. Ele fica pensando que aquela esquina onde alguém colocou um despacho está amaldiçoada. Meu Deus, eu quando era menino, 13, 14 anos, com os meus amigos, especialmente lá em São Francisco, a gente via, tinha muito despacho naquele tempo nas esquinas. Hoje a gente quase não vê despacho mais em lugar nenhum, né? Mas naquele tempo era despacho que não acabava mais. Então a gente pegava as galinhas, as farofas, as cachaças, os charutos. Éramos todos garotos de 13, 14 anos de idade, todo mundo com um beckzinho, um baseadinho na cabeça, pegávamos e íamos beber tudo que é cachaça, comer as galinhas, com farofa e fumar os charutos. Eu nunca vi ninguém ficar torto, nunca vi ninguém ficar endemoninhado, nunca vi nada. Era só cachaça, galinha, charuto e farofa. E velas. Que às vezes eu tinha amigos que levavam até para casa, porque de vez em quando faltava luz, ele pelo menos eu vou acender essa vela. Mas para crente, aquele é um lugar que nem de dia ele passa, porque à noite fizeram um despacho. Para crente, guerra espiritual é lugar. É por isso que eles dão as mãos em volta da praça dos três poderes. Guerra espiritual. Quem gostava muito disso era o César Augusto e o Robson Rodovalho, e o movimento das comunidades de guerra espiritual. Aí cercavam as praças, os palácios. Eu me lembro que quando o Queen esteve no Brasil, uma das primeiras vezes, acho que foi em 84, por aí, em Belo Horizonte, os crentes foram para lá
para o Mineirão, deram a volta para amarrar o show deles lá dentro do estádio. O show foi um espetáculo. Fred Mercury cantando lindo. Mas crente é de uma burrice que não tem tamanho. Então, guerra espiritual para crente é lugar. Não. Eu chegava, hoje em dia não, o pessoal está liberto, só viaja comigo quem já passou da idiotice. Mas no passado, eu me lembro que nos anos 70 e 80, eu levava aquela horda enorme de crentes, por exemplo, para o Egito. Sabe que a maioria não queria entrar nas pirâmides porque o pastor da igreja original deles dizia: olha, não entra nas pirâmides, é para você não ficar possesso pelo espírito de algum faraó ou de alguma divindade maligna. E eu praticamente agarrava o pessoal pelo pescoço e botava lá dentro e dizia: olha, se alguma coisa for acontecer aqui, que venha sobre mim. Porque do que vocês estão aprendendo é mentira. E hoje vocês vão ficar curados dessa mentira aqui dentro dessa pirâmide. Fiz isso dezenas de vezes e todo mundo voltou aliviado, porque é mentira. Ou então tem gente que diz: não, tem um centro de candomblé, um terreiro de candomblé perto da minha casa. Eu nem passo na porta, ou eu passo dizendo: está amarrado em nome de Jesus. Parece que é o lugar. Aí o cara vai para lá e vai para a igreja dele, onde o pastor mente o tempo todo, come as garotinhas, seduz os adolescentes, mete a mão na grana, a mulher dele sabe e não diz nada, os filhos ficam com ódio, não querem nem aparecer. Aí tem aquele harém do cara lá dentro. Alguns vão tendo filhos até com mulheres do rebanho da igreja. Tudo mentira, tudo canalice, tudo safadeza, e o cara achando que é no terreiro de candomblé que o mal habita e não vê que é dentro da igreja dele, da casa dele, e mais do que isso. É aqui, ó. É do coração que Jesus diz que procedem os maus desígnios, as iniquidades, as prostituições, as lascívias, as cobiças, os homicídios, os ódios, as maldades. É aqui no teu coração onde é a sede da guerra espiritual e você nem nota. Você inveja, cobiça, deseja, cheio de lascívia, de luxúria, de cobiça concupiscente, de competição, de ódio, de amargura, e fica pensando que o demônio habita o despacho? Fica pensando que é na Umbanda que você pode pegar alguma coisa assim? Eu estou vendo gente ficar possessa de demônio dentro das igrejas. E depois saem de lá, nunca mais se curam. Alguns saem de lá e têm que ser internados em clínicas psiquiátricas, e se não tiver gente com discernimento para ir ajudar, e na maioria das vezes não tem, o cara fica lá o resto da vida mofando. Quando ele tem a bênção de ser trazido a mim, por exemplo, eu consigo discernir, vou separando uma coisa da outra, daqui a um mês ele está bonzinho. E não tem nada a ver com nada do que a igreja ensina como sendo o lugar da guerra espiritual. A guerra espiritual está na minha mente. Está nos meus pensamentos, está no meu olhar, na minha cobiça, no meu coração. Não tem nenhum diabo habitando lugares, o diabo habita pessoas. Espíritos imundos não querem habitar essa pedra, eles querem habitar carne viva, gente viva, nem que seja pedindo: deixa-nos entrar nos porcos. Eles não habitam pedras. Tem crente que não pode haver um cristal que diz que isso aqui está cheio de energia ruim. Está nada. Você nem sabe que o celular que você usa tem estruturas de cristal, que a maior parte das tecnologias da gente também. Mas você frequenta um dos lugares mais emburrecidos do planeta. A maior guerra espiritual que você tem é essa que você trava contra a idiotice, a burrice e a manifestação débil mental retardada daqueles que atrasam sua mente e fazem lavagem cerebral em você. Essa que é a guerra espiritual, esses que são os demônios que têm destruído a tua vida. Aí você vem me perguntar isso? Lugar não tem nada a ver com isso.
companhia. Tem companhias ruins dentro e fora da igreja. Tem gente dentro da igreja, cara, que eu te recomendo, fuja, 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 vai te enganar. Está querendo te comer, te pegar, te roubar, te dissuadir, dissimular, e você nem nota, porque ele ou ela chegam dizendo, a paz do Senhor, irmão. É tudo cheio de maldade no coração e você não nota. E, por outro lado, tem companhias do lado de fora que são os melhores seres humanos do mundo. Gente boa, simpática, solidária, amiga, empática, generosa, carinhosa, gentil. E só porque não frequenta a sua igreja, você acha que o mal procede desse cara? Ah, vocês estão muito mal acompanhados. Ou as músicas. Pelo amor de Deus. Minha amiga Xuxa, que quando eu digo minha amiga, não é força de expressão, é minha amiga. Ela, o Juno, a familhinha dela e a Doralice. Amigos meus, da Adriana, da minha família. A gente come com eles, janta, conversa, passa horas de conversa amigável, carinhosa, respeitosa, amiga, linda, com oração quando é a hora e quando é a ocasião, tudo maravilhoso. Mas, meu Deus, eu me lembro que estavam batendo tanto nela na década de 80, com aquelas músicas do Hilari Hilariê, botavam ao contrário, e a mente ouve o que quer ouvir. Aí, para provar que aqueles idiotas, inclusive de seminários, faziam isso em seminários, não apenas pentecostais, mas até reformados, mostrando e depois anunciando na igreja que aquela música era uma música que mencionava Satanás e o diabo. Como eu era considerado um ente acima do bem e do mal, de norte a sul, de leste a oeste, entre todas as denominações do país, sabe o que eu fazia? Eu pegava uma mensagem minha, glorificando Jesus, e tocava ao contrário. De 5 em 5 minutos tem um diabo, tem um Satanás, tem um som que parece demônio. Mas isso acontece em qualquer coisa. Se você gravar, você aí, seu santarado doido, gravar e depois tocar ao contrário, você vai ver a mesma coisa acontecendo com você. Aí, culpa na Xuxa. Me dá assim uma ira santa. Porque vocês são muito idiotas. E fazem isso com todo mundo. A pirâmide do Alok. Coitado, quando ele fez a primeira vez lá em Copacabana, apanhou de todo lado. Eu entrei e falei, seus calhordas covardes, deixem o rapaz em paz. Isso é só uma geometria que fica bonito na construção da arquitetura estética que ele quer demonstrar do show que ele vai fazer. Mas não tem nada além disso. Podia ser um globo, podia ser um octógono, podia ser um hexágono. Vocês são idiotas demais. E foi por causa dessa loucura que acabou que eu e o Alok nos aproximamos e hoje ele é filho do meu coração. Eu sei disso. A família dele toda sabe e a gente tem vínculo íntimo. Ontem eu fiquei tão feliz quando eu vi terminando ali o BBB. Aí eu gravei, mandei uma notinha para ele. Logo depois ele respondeu com aquele sorriso, com aquela alegria, com aqueles corações de amor e de gratidão. Mas é algo horroroso a gente assistir com lucidez a estupidez de vocês. Ah, será que as minhas companhias estão me fazendo mal? Será que essa música faz mal? Olha, música que faz mal é música gospel brega, horrorosa. Eu não sei como é que vocês suportam aquelas músicas horríveis. Aqui em casa não toca, quase nenhuma, só algumas raras, de bom gosto e bem produzidas com letra teologicamente aprovável, porque nem as letras são suportáveis. Eu prefiro muito mais um Joe Cocker, um James Taylor, um Cat Stevens, os Beatles, ou algumas músicas do Led Zeppelin, ou do David Gilmour, ou de uma quantidade enorme de outros que ninam o meu coração do que esses gospel horrorosos de mau gosto, feios, e que vocês, que não têm gosto nenhum, vão só piorando os valores estéticos de assimilação de gosto, vocês vão ficando cada vez mais bloqueados na capacidade de discernir com bom gosto qualquer coisa na vida.
Aí você vem me perguntar da luta espiritual, ela está acontecendo aí dentro da tua mente. E as piores influências são essas que você chama de meu irmão e que dá paz do Senhor. Ah, pelo amor de Deus, eu já falei disso demais, eu estou falando desde que eu era pastor em Manaus, já briguei contra isso milhões de vezes, não é de hoje. Vocês é que nasceram outro dia, mas eu sou um velho batendo nisso desde 18 anos de idade, só não sabe quem não quer. Eu não bati escondido, o Brasil inteiro via. Estou te repetindo. Para com isso, que ainda dá tempo de salvar sua mente dessa idiotice atrofiante, meu amorzinho, tá bom?